marido tão novos, mas a gente tinha um objetivo, um propósito. Eu me converti primeiro, meu marido não queria saber de igreja, ele lia a Bíblia em casa, achava que poderia congregar em casa, que é uma mentira de Satanás, achar que você pode sozinho congregar. Não. Existe uma unção no congregar, existe uma unção específica que você precisa estar congregando, existe uma unção e você não pode deixar de congregar, queridos. Vai à igreja, sim. Não existe igreja perfeita. Existe uma unção específica no congregar. É necessário que se congregue, sim. A gente não pode ficar alheio. A gente precisa estar congregando. Existe uma unção específica nisso, no congregar. Na medida que você vai crescendo, você vai entendendo isso. E existe um propósito também. Você precisa estar lá para você dar. Não é só receber. As pessoas pensam que ir para a igreja é só receber, e não é um erro. Nós precisamos sair de casa cheios para a gente poder contribuir. Congregue, queridos, não deixe de congregar. Satanás tem falado, e principalmente nessa pandemia, para as pessoas ficar em casa assistindo online. Isso é um erro gravíssimo. Sabe, quando você pega uma brasa e tira lá do braseiro, você pega e bota ela no cantinho assim, logo ela se apaga. Mas quando você deixa ela lá junto com os outros pegando fogo, ela demora, queridos, ela demora. Então, vá para a igreja, congregue, é maravilhoso congregar. Eu desfrutei de algo sobrenatural congregando. No momento que você mais precisa, as pessoas estão ali para te ajudar, para te suportar em oração, para estar pegando junto com você, e você vai acelerar. Existe um propósito nisso. Eu e meu marido começamos a fazer célula em casa e foi uma bênção, gente. Foi maravilhoso, um tempo precioso. Nenhum tempo de preparo é um tempo perdido. Precisamos nos preparar, sim. Precisamos renovar nossa mente com a palavra para a gente não ficar alheio à circunstância e às coisas que vem de encontro à nossa vida. Depois nós fizemos Escola da Fé, fizemos o Rema, que mudou a nossa vida totalmente. O Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil mudou a nossa história. E eu e meu marido começamos a estudar a palavra juntos. De fato, a nossa história mudou, a nossa história foi outra. É como se nós estivéssemos no escuro e acendesse a luz pra gente e a gente começasse a enxergar tudo. Foi assim que aconteceu. E 1 ano e meio, ouvindo a palavra, chegou uma circunstância na minha vida, chegou uma enfermidade, mas essa enfermidade ela não pôde me deter. Eu fui diagnosticada com câncer. Então começamos, queridos, a buscar cada vez mais o Senhor. Comecei cada vez mais com fome, faminta, com sede pela palavra de Deus. Eu queria conhecer esse Deus que muda, que transforma, que modifica. Eu li a Bíblia, eu não entendia nada. Eu lia, relia, eu às vezes achava chato, eu chorava, eu falava, não entendo nada. E comecei a buscar, comecei a fazer célula na minha casa. Ali com a célula a gente já estava cheio, porque fizemos a Escola da Fé, que foi maravilhoso, foi bênção na nossa vida. E fomos buscar cada vez mais, eu e meu marido, buscando conhecimento, buscando entendimento da palavra de Deus, buscando aquilo de fato que nós somos em Cristo. E aquilo ali, gente, fez uma maior diferença na nossa vida. Foi assim, maravilhoso, sabe? Saber quem você é. Saber quem você é faz toda a diferença na sua vida. Não fica alheio à circunstância. Não fica, você precisa renovar sua mente. Eu comecei a fazer o Rema com meu marido. Coisas grandiosas aconteceram. Meu marido buscando nas próprias forças dele para ser promovido. Mais de 10 anos tentando com as próprias forças. E em 2 anos, Deus ele foi fazendo infinitamente mais do que aquilo que a gente pensava e imaginava. Deus começou a fazer grandes coisas. Deus começou a mudar nossa história. Sabe, nós fomos presenteados com coisas financeiras, bens materiais que assim, em 20 anos, 30 anos a gente nem ia conseguir no natural. Mas com Jesus é assim, Ele muda, Ele transforma, Ele acelera coisas, Ele faz aquilo que estava lá atrás, sabe, chegar para você com a facilidade, com muita facilidade. Queridos, é maravilhoso servir esse Deus. Ter conhecimento da palavra de Deus, buscar entender de fato quem Jesus é,
o que Ele fez para você, o que Ele pode fazer. Ele muda a história, Ele muda destino, Ele muda tudo. Eu acho fantástico, né? 2 Coríntios fala assim: em Cristo você é nova criatura. Seu passado está encerrado e tudo em você foi feito novo. Tempos de sofrimento, de provações fazem parte da nossa vida, de todos nós fazem parte. A diferença vai ser de como você vai lidar com isso. Todos nós passamos por circunstância, mas a circunstância não pode ditar quem você é. A diferença está em como você vai agir à circunstância. Então eu comecei a me encher da palavra, a estudar com meu marido, buscar cada vez mais, e Deus foi transformando, Deus foi fazendo coisas extraordinárias, grandes coisas aconteceram na nossa vida, portas abertas, milagres aconteceram na nossa vida de maneira sobrenatural, coisas financeiras, coisas espirituais. E Deus foi limpando tudo aquilo que estava me amargurando, aquilo que me entristecia, aquilo que me trazia desesperança, aquilo que me trazia angústia, aquela toda tristeza. Deus transformou em alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quanto mais eu buscava o Senhor, mais eu sentia a paz que excede todo entendimento, guardando a minha mente e meu coração. E Deus foi preenchendo aquele vazio de forma sobrenatural. Deus foi conectando pessoas para que eu acelerasse na minha fé, na minha caminhada. Queridos, você precisa de associações divinas. Você não precisa, para você crescer, você não pode ficar com pessoas incrédulas, com qualquer pessoa. Você precisa estar com pessoas cheias da palavra de fé. Para que você avance, para que você cresça, você precisa estar conectado com pessoas, com as pessoas de fé, com as pessoas que têm o mesmo propósito, que querem o mesmo destino. Então, queridos, eu estava lá me alimentando, segunda, quarta e sexta da palavra. No domingo eu estava na igreja, no sábado sempre tinha evento, na terça-feira também tinha evento das mulheres. Estávamos conectados, estávamos cheias da palavra de Deus. E então eu estava me sentindo muito cansada, muito fadigada. Eu tinha equipe de animação, eu fiquei mais de 12 anos trabalhando com a equipe de animação. Foi maravilhoso também, tem vários testemunhos disso. E coisas extraordinárias aconteceram nesse tempo. Então eu estava muito cansada. E uma amiga minha falou: amiga, vai na endocrinologista fazer um exame. De repente você está precisando repor hormônio, alguma coisa assim. Eu não sabia nem quem era endócrino, o que se tratava, o que ele fazia, eu não sabia, nunca ouvi falar esse nome. Então eu procurei saber e fui lá fazer. Estava tudo bem, estava maravilhoso, tranquilo, tudo em paz na minha vida, nada estava acontecendo. Então eu fui fazer os exames. Lá eu fui diagnosticada, né, ao receber o exame, eu fui diagnosticada com um câncer na tireoide. Nesse diagnóstico, o médico falou assim: não, vamos esperar para ver, vamos fazer outro exame. E fizemos outro exame, uma punção, e deu realmente que eu estava com câncer. Só que, queridos, quando você está cheia da palavra, a circunstância ela não pode te deter. Se você tende para o natural, mesmo você buscando, Satanás ele vem na mente. Fui diagnosticada com um câncer na tireoide, fiz todos os exames, o médico falou que eu precisava operar, e naquele momento que eu recebi aquela notícia, eu não acreditava, eu ficava assim achando que aquilo ainda não acredita, que não era verdade, né? Eu estava assim, parecendo que eu estava sonhando, mas de fato a ficha caiu e eu fiquei um pouco triste, veio na minha mente, e aquela informação assim, parecia que eu estava sonhando, que aquilo não era real, que aquilo tudo não estava acontecendo. Eu estava vivendo coisas extraordinárias em Deus. Eu estava desfrutando da paz que excede todo entendimento. Quando eu peguei o relatório médico, a minha casa parecia que ia desabar. Veio o pensamento, começou o tempo todo o pensamento. Porque o pensamento ele vem, você não tem como impedir do passarinho pousar, mas você tem como impedir dele permanecer. Aleluia. Então ele falou, o Satanás, o diabo falando: você vai morrer, você vai fazer essa cirurgia, você vai morrer. Seus filhos você não vai ver, seus filhos crescer, você não vai ver seus netos crescer, seu marido vai casar com outra mulher. E você, só aquelas informações que só Satanás sabe fazer. Então, teve um momento que eu fui caindo, mas eu tinha apoio espiritual, eu tinha mulheres conectadas comigo, eu tinha mulheres me assistindo, e principalmente eu tinha o Espírito Santo dentro de mim que falava para mim: filha, acorda,
Traz à memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. Traz à memória o que te dá esperança. E, queridos, realmente, quando você estiver passando por alguma situação, alguma coisa que quer te tirar sua fé, que quer te esmorecer, que quer dizer quem você é, lembre que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, é muito maior do que a circunstância, do que aquilo que o mundo diz, do que aquilo que Satanás diz. Você é muito maior. Não esqueça disso, queridos. Eu peguei aquela palavra e falei, eu estou pronta, eu vou fazer essa cirurgia. Eu creio que Jesus ele pode me curar sem eu fazer a cirurgia, mas também creio que Jesus pode me curar fazendo a cirurgia. E assim eu fui para a mesa de cirurgia, fiz a cirurgia foi um sucesso, foi tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Mas quando eu saí da cirurgia e algumas semanas depois, alguns dias depois, minha voz ela estava paralisada, eu falava igual um bicho, eu não conseguia falar direito. E quando eu ia no YouTube só procurar Dr. Google, né? E as informações que era que a pessoa ficava paralisada, que ia voltar mais a voz, que a voz ia ficar rouca, que não sei o que, um monte de coisa, mais informações. Falava que eu ia ficar com depressão, que isso ocasionava várias coisas na pessoa, por tirar a tireoide, eu tirei tudo. E ia ficar uma marca horrível, enfim, eram tantas informações, mas quando nós temos o Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, nós temos que ficar com a informação daquilo que Ele fala, que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que em Cristo eu sou sarada, curada, eu sou curada, eu sou sarada. Então eu comecei a declarar isso. A doutora ficou meio assustada quando eu voltei, ela falou que o câncer estava maior do que ela esperava, do que ela imaginava, então ela teve que encostar muito nas cordas vocais, por isso paralisou. Eu fui encaminhada para um endócrino e eu fui uma vez só para o endócrino e nunca mais fui. E eu lembrando, eu não podia falar, mas eu podia mentalizar e verbalizar com os meus lábios, balançar meus lábios, porque a Bíblia diz que vida e morte estão no poder dos lábios. Aquele que bem utiliza, ele se farta. E eu comecei a declarar com meus lábios. Isaías 53 diz que pelas feridas de Jesus eu já tinha sido curada, que eu era sarada, que Marcos 11:23 diz que aquilo que eu disser, crendo com o meu coração e confessando com minha boca, crendo que se fará, assim será. E isso eu fiz, querido. E aconteceu que logo depois que eu fiquei fazendo todos os dias essa confissão de fé, minha voz foi voltando ao normal. O meu filho, ele chorou pra mim e eu fiquei assim, muito triste por ele falar, mamãe, quando que você vai voltar a falar assim? Ele olhava na foto e falava pra mim, quando que você vai voltar a falar desse jeito? Ou seja, ele mostrava pra mim porque naquela foto eu estava bem, eu estava com a voz direita e naquele momento eu estava com a voz paralisada, eu não conseguia falar, eu tinha que bater palma para as pessoas me ouvir e me entender, eu tinha que fazer gesto. Mas, querido, o que eu quero passar para você é que você não pode parar, você não pode ficar com a circunstância achando que você não é curada e você não pode chegar a lugar nenhum. Você pode, querido. Começa a renovar a sua mente, porque se eu não tivesse renovado a minha mente, se eu não tivesse preparado a minha mente para esse tempo, eu teria de repente morrido. Meu marido teria casado com outra, eu não veria meus filhos crescendo. Mas quando você renova sua mente, entende o plano, o propósito pelo qual você chegou a esse mundo, você desfruta de coisas extraordinárias. Isso é para mim e para você, queridos. Fica com essa palavra, sabe? Que você seja edificada, que você seja abençoado na prática da palavra. Não adianta você só ir para a igreja e você confessar Jesus, queridos. É preciso que você pratique a palavra, porque é praticando que as coisas vão acontecer. É na prática que realmente vai funcionar aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Fica com essa palavra. Não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, ative o sininho aqui para que você receba todos os nossos vídeos. Vamos ter vários vídeos, tá? Vamos compartilhar de coisas extraordinárias. Eu creio que isso é só o começo de todas as coisas. Eu creio que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. E um beijo, Deus te abençoe. E não se esqueça, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Amém?
Seja abençoado. Amém? Um beijo. Deus abençoe. Tchau.